No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos fazer uma pequena introdução para compreendermos o melhor método para entendermos a Palavra de Deus. E nós estamos começando uma nova temporada, a lógica da existência humana. Olá, eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu tenho a alegria de estar com você a partir de hoje no programa Escola Bíblica. Nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Meu objetivo aqui é poder fazer com que a gente juntos, como numa sala de aula, a gente cresça no conhecimento. Porque numa sala é assim. O professor está ensinando, mas em realidade ele está aprendendo. E eu desejo que a gente aprenda junto, sabe por quê? Porque a revelação da Bíblia, da Palavra de Deus, é progressiva. Quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, mais eu vou aprendendo a respeito dela. Por isso, você é importante nesse processo. E eu desejo que nós juntos cresçamos. Por isso eu quero a sua participação, quero a sua interação. Posso contar com você? Mandando suas perguntas, seus comentários, suas observações, e a gente vai participar juntos aqui, como numa sala de aula, tá bom? Porque você e eu vamos crescer naquilo que Deus deseja para a nossa vida. Eu não posso começar o programa de hoje sem mandar um abraço especial para o meu amigo, pastor Fábio de Sá, que foi apresentador aqui do Escola Bíblica. Pastor Fábio, que está nos Estados Unidos, junto com a sua família, estudando, aprimorando seus conhecimentos. Um abraço, pastor. Estamos juntos. E eu quero mandar um abraço para você que acompanha a gente, você que assiste a Novo Tempo e você que tem vontade de estudar a Palavra de Deus. Nós estamos começando uma nova temporada. Nos próximos 3 meses, eu quero trabalhar um pouquinho com você. Nós vamos juntos entender a lógica da existência humana, que é respondida naquelas 3 perguntinhas. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou? Eu sempre gosto de pensar assim, quando eu acordo de manhã, tem que ter uma razão minha existência, tem que ter um sentido. Quando os laços são interrompidos, por exemplo, através da morte, o que acontece depois? Os laços que eu criei, as pessoas que eu aprendi a amar, que dormem o sono da morte, esse é um tema que a gente vai estudar para frente, né? Será que um dia eu vou ter esse reencontro com essas pessoas? Será que teria sentido eu não encontrar essas pessoas? Então nós vamos trabalhar um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus tem propósitos para a gente. E nós acreditamos que esses propósitos estão relatados na Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que Deus usou humanos, pessoas que se dispuseram para serem instrumentos, para colocar aqui a sua vontade. Mas antes da gente entrar no primeiro tema que eu vou trabalhar amanhã, que será Origens, eu queria buscar um pouquinho sobre esse livro aqui, a Bíblia. Quando você pega a Bíblia, você que lê, né?
Talvez estou falando para você que não lê a Bíblia normalmente, você que ligou agora e está tendo o primeiro contato. O que você vê aqui? E como que você se relaciona com o texto bíblico? Você que já é um estudioso. Eu quero tirar hoje alguns momentos para dar algumas sugestões para você, que seria, eu vou dizer assim, qual é o método mais adequado para eu entender o texto bíblico? Porque a leitura da Bíblia, ela é diferente da leitura de outros livros. Ainda que você pode, por exemplo, ler a Bíblia do início ao fim, muitas pessoas fazem isso, né? Mas ela é diferente. A Bíblia não é um livro natural, a Bíblia é um livro sobrenatural. O seu processo de composição, o período do primeiro até o último livro, mais de 1.200 anos, nesse espaço de escrita, 40 autores diferentes, todo esse processo de composição do texto, ele faz com que a gente tenha que ter atenção na leitura do texto. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Eu quero que a gente tenha um contato juntos, como eu gosto de ter, né? Gostava de ter com os meus alunos na sala de aula. Nos últimos 3 anos eu tive o privilégio de lecionar na Universidade Adventista, Campus Engenheiro Coelho. Eu quero que você se sinta à vontade, porque de repente você pensa totalmente diferente de mim. A visão que você tem do texto bíblico, você que lê a Bíblia, ou da própria vida, é totalmente diferente de mim. Talvez você diga assim, pastor, mas eu nem acredito na Bíblia. Eu queria dizer, está tudo bem. Está tudo bem. Nossas diferenças de visão de vida, de mundo, de crença, elas não podem nos separar. Nossa visão diferente, ela tem que nos unir na busca para aquilo que traz sentido, que é o que eu quero trabalhar. Então, se você pensa diferente de mim, está tudo bem. Coloca a sua observação, escreve aí, entra no nosso Instagram, Escola Bíblica, e coloca a sua opinião. Porque nós vamos crescer juntos, mesmo que a gente pense diferente. Então vamos trabalhar um pouquinho? Eu quero usar a tela como se a gente estivesse numa sala, tá bom? E eu vou dar algumas dicas para você. Talvez você também tenha dicas da sua leitura pessoal, particular, tá bom? Então vamos lá, eu vou me virar aqui para a tela. Esse será o nosso tema para esses 3 meses, a lógica da existência humana, tá bom? É o que a gente vai trabalhar. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho com você essa visão a respeito da Bíblia, tá? Deixa eu até pegar minha Bíblia aqui, ficar junto com ela aqui. Eu vou ler alguns textos, mas daí eu vou usar a tela para a leitura do texto, tá? Quando a gente se aproxima do texto bíblico, é importante que a gente perceba que a Bíblia é um livro, eu citei isso, né, com uma diversidade de autores. Se crê normalmente que a gente tenha mais de 40 autores. Então pense assim, e cada autor com a sua característica pessoal na escrita. Porque nós cremos, ao analisarmos o texto bíblico, que Deus não ditou. Essas pessoas continuaram com a sua cultura. Então, a gente tem gente culta escrevendo a Bíblia, mas a gente tem pessoas com mais limitação. Mas o que essas pessoas tinham em comum? A disposição de serem instrumentos usados por Deus. E aí, Deus inspirou esses homens. E eu já vou ler esse texto para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Segundo, a Bíblia é um livro com uma diversidade de idiomas. Então, nós temos originalmente no Antigo Testamento grego, hebraico e aramaico, e no Novo Testamento grego. Então, eram as línguas que eram mais faladas. E hoje a gente tem uma diversidade
de traduções, a Bíblia é o livro mais traduzido para o mundo inteiro, para os diversos dialetos, diversas línguas. Eu conheci agora no período das férias uma tradução, né, um dialeto lá no interior do continente africano, um país bem no centro, que é um dialeto que eles chamam de Tupuri, e eles têm uma Bíblia traduzida por Tupuri. Essa diversidade de idiomas, muitas vezes, se eu tenho a oportunidade de explorar um pouco mais, eu compreendo um pouco mais o texto bíblico. Mas você vai dizer assim, pastor, eu não sou estudioso em línguas. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu vou te dar uma sugestão, que é bem simples, e hoje a gente tem acesso, por exemplo, à internet, né? Você pode buscar várias traduções que a gente tem no português e comparar, aí a gente entende melhor o texto bíblico. Quarto, a Bíblia é um livro com vários contextos sociais e históricos. E compreender esses contextos sociais e históricos é importante para a gente ler, para a gente buscar o que Deus desejou que o escritor bíblico colocasse ali. Qual era o objetivo de Deus? E por último, a Bíblia também tem uma diversidade de orientações. E na Bíblia a gente tem prescrição e descrição. Aqui a gente tem orientações, mandamentos, ordens, e é dessa forma. E a gente tem muitas vezes que são descrições de fatos, de contextos sociais e de contextos históricos. Eu queria acrescentar aqui, nessa diversidade, também nós temos uma diversidade de estrutura literária. Na Bíblia, por exemplo, a gente tem poesia, a gente tem profecia, a gente tem parábola, a gente tem mandamentos, a gente tem histórias. E no processo de compreensão do texto bíblico, é importante que eu saiba o que é. Mas, pastor, como é que eu vou descobrir isso? Simples, simples. Na leitura do texto, você vai descobrir. Por exemplo, a Bíblia tem cartas. Quando eu vou ler carta de Paulo aos Filipenses, eu tenho que entender que Paulo escreveu para os cristãos na cidade de Filipos. Então, ele tinha um objetivo. A gente vai aprofundar isso aqui um pouquinho mais. Deixa eu ir para a próxima tela. Mas eu vou segurar aqui, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Pastor, mas são muitas informações. Então, eu queria fazer uma coisa com você, tá? A gente, aqui na Novo Tempo, a gente não consegue falar tudo que a gente quer aqui, né? Por isso, a gente quer disponibilizar para você acompanhar a nossa escola nesses próximos 3 meses, essa revista aqui, ó, que é um estudo bíblico, em forma de revista. Princípios. Aqui tem um estudo, disso que eu estou falando especificamente, ó, que vai te ampliar o entendimento. Como é que você faz para ter? Primeiro, não custa nada, tá bom? Então, você manda uma mensagem agora para o WhatsApp, ó, anota aí, 12 9 82 44 44 49, é isso? 98244 4449, tá? Você manda mensagem assim, quero receber o Estudo Bíblico Princípios. Aí vai aparecer uma mensagem para você que vai te levar para o site onde você vai fazer um cadastro e você vai receber gratuitamente. Não consegui. Não tem problema, escreve lá de novo no WhatsApp. Não consegui. E amanhã alguém da escola bíblica vai fazer um contato com você e você vai receber na sua casa a revista Princípios. Tá bom? Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, depois eu vou dar outras maneiras de você obter aqui a revista Princípios e a gente vai continuar. Porque o nosso desejo é que você ame a palavra de Deus. E que você descubra que Deus tem um plano para a sua vida. A gente vai para o intervalo, é rápido e a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Deixa eu continuar. São muitas informações. Ó, deixa eu te dar, você também pode ligar
Tá? Eu dei o número do WhatsApp, você manda lá a mensagem, eu quero receber a revista Princípios para entender mais do tema que o pastor Gilmar começou a falar. Então você liga, você escreve lá 12 982 444449. Ou você pode ligar em horário comercial para a gente, tá? 12 21 27 31 21. Só que tem que ser em horário comercial. Mas você também pode entrar no nosso site www.biblia.com.br, tá bom? Eu vou correr aqui, porque o tempo vai passando, né? E eu queria te dar mais algumas dicas da compreensão do texto bíblico, tá? Então vamos lá. Qual é o método mais apropriado para a compreensão do texto? E aqui vou dar dicas que são bem simples, tá? Como a Bíblia tem essa diversidade de autores, diversidade originalmente de línguas, né? E ela não é... A Bíblia é um livro que um texto está ligado ao outro texto. Vou dar um exemplo. Apocalipse tem 404 versos na nossa divisão aqui de versículos, né? No português. Desses 176 versos são versos repetidos do Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, tá? Então, por isso um texto está ligado a outro texto. Por isso, quando a gente vai ler, primeiro, leia o texto, tá? Segundo, busque entender qual é o contexto imediato e o contexto geral. O que é isso, pastor? O que ele está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo ali? Qual é o contexto ali? Isso ali é uma história, uma parábola, está sendo contada por quem? Tá? Qual é a ideia do livro, que é o contexto geral, ou daquele capítulo? Tá? Leia também outros textos que você está estudando sobre aquele assunto. E aqui entra um aspecto importante que eu citei. Qual é a forma literária? Qual é a estrutura literária? O processo de interpretação, por exemplo, de uma profecia, que é basicamente simbólica, vai ser diferente da interpretação de uma parábola. Então, entender isso é importante. E aqui está o grande detalhe, né? O Espírito Santo foi quem trabalhou junto com Deus, junto com Jesus Cristo, a divindade, trabalhou no processo de composição, de inspiração do texto, e o Espírito Santo vai dar para a gente discernimento. Agora tem uma informação aqui que é importante, tá? Quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente tem que compreender que nós não somos os destinatários primários do texto. O que é isso? Primeiro, Deus inspirou o autor bíblico para escrever para determinado público. E entender quem era esse público, e eu dei o exemplo das cartas, vou dar o exemplo da carta a Timóteo, por exemplo. Paulo escreve para Timóteo. Então, ele era o destinatário primário. Paulo estava escrevendo para Timóteo. Mas eu sou o destinatário secundário, então a Bíblia também é para mim, o texto bíblico também é para mim. Mas entender o que Paulo escreveu para Timóteo, e aí aplicar e compreender o que ele está dizendo para mim, é chegar o mais próximo daquilo que Deus desejou na composição do texto. Eu vou dar um exemplo, tá? Dessa pequena explicação aqui para você. Vamos lá. Eu vou ler esse texto aqui. Eu vou para o lado de lá, posso pedir uma licencinha? Só vou para o lado de lá, só para chegar mais perto aqui. Licença, vamos lá. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Esse é um texto muito conhecido, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Você sabe que originalmente o texto bíblico não era dividido em capítulo e versículo. Eram manuscritos, escritos em papiro e pergaminho. E agora, nós depois tivemos a divisão de capítulo e versículo, tá? Então vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O texto por si só já está falando muito. Agora vamos pegar aquelas dicas que eu dei anteriormente. Qual é a forma literária aqui? É uma carta. Escrita para quem? Escrita para Timóteo.
eu peguei esse texto, extraí o texto, ele já falou muito para mim. Só que ele vai se tornar muito mais profundo quando eu leio um pouco mais o contexto imediato. Mas antes eu queria ressaltar uma palavra aqui, que é a palavra inspirada. Essa palavra, originalmente, ela dá a ideia de sopro. Então, a Escritura foi soprada por Deus. Então, Deus usou, Deus não ditou, mas Deus inspirou. Como no ato da criação do homem, Deus soprou, Deus dá vida. Por isso que a Bíblia é um livro que transforma vidas. Você entende que há por trás do texto bíblico uma ação sobrenatural? Deus respeitou a característica de cada autor, mas Deus dirigiu o pensamento desses indivíduos na escrita, o que ele queria colocar ali. E nada do que está na Bíblia não teve uma intenção divina. Tudo o que está. Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Até as genealogias. Os descendentes, até isso. E os ascendentes, até isso. Então, agora vamos lá. Vamos só para a gente terminar aqui. Agora, olha só. Ampliando. Eu peguei a partir do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, olha como o texto vai ficar mais profundo. Timóteo, seja fiel naquilo que você aprendeu desde a infância. Seja fiel à palavra. E agora ele vai dizer, toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão. Você viu como o texto, ele se torna muito mais profundo quando a gente amplia o entendimento dele? E é isso que a gente quer fazer aqui. Esse é meu desejo aqui. Eu vou dar um outro exemplo bem rapidinho aqui, de um outro texto, que a gente usa às vezes incorretamente. Está em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Alguns dizem assim, não devo confiar em ninguém. Não devo confiar em ninguém. Mas não é isso que o texto está dizendo. Olha aqui, eu coloquei a partir do verso 5. O ideal seria a partir do verso 1. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele vai ser como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele não está dizendo que eu não devo confiar nas pessoas. O contexto desse capítulo era o povo de Judá que estava confiando muito mais naqueles que, na visão deles, poderiam dar suporte, poderiam ajudá-los, do que o Senhor. Então, eu não devo confiar naquilo que não vem do Senhor. Não está ligado a não confiar num ser humano, não ter um bom relacionamento. Eles confiavam mais no Egito, para não serem tomados por Babilônia, e se apartaram do Senhor. A gente está começando uma jornada. Nós estamos começando um estudo. O meu desejo é que a gente se aproxime da palavra com o coração aberto. Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E o texto diz que Ele está batendo no seu coração. Vamos abrir o coração para crescermos juntos no estudo da palavra? Pai do céu, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor toque em nós, para que aquela palavra que deu vida para o ser humano, dê vida para a gente. Quantas pessoas nesse momento, Pai,
precisam de vida, precisam de esperança. A Tua palavra vai nos dar essa esperança. Pai, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos ao abrirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã no nosso primeiro tema. Vamos abrir o nosso coração, porque o Senhor tem muito para falar para a gente através da Sua palavra. Você quer isso? Eu te espero. Manda suas perguntas, seus comentários. Vamos juntos. A gente se vê amanhã. Um abraço.